Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, Sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Meu querido filho e filha que veio aqui participar dessa celebração, como é bom perceber que tanta gente começou a participar do encontro e continuou até o fim, né? Quero acolher com muito carinho você aqui, você em casa também, queridos padres, irmãos e irmãs. Veja bem, a vida da gente é sempre um grande combate. O diga às irmãs ontem no show, tadinhos, né? Quantas batalhas, quantas lutas, mas Deus não deixou de fazer, né? Porque o inimigo, ele não pode impedir a obra de Deus de acontecer, mas ele quer que você chegue lá, na concretização da promessa, sem energia, sem força, exaurido. Por isso que a gente tem que sempre vigiar e orar, estarmos sempre em constante vigília de súplica. Eu gosto sempre de repetir um adágio, um pensamento de um padre do deserto, Santo Efrem, chamado de o Sírio. Ele sempre dizia que quando a gente acorda, nos primeiros segundos, quando você ainda está na cama, existe uma guerra entre Deus e o inimigo, entre anjos maus e anjos bons, para saber quem vai conduzir a sua cabeça naquele dia, sua mente, os seus pensamentos. Por isso a gente precisa levantar da cama, já consagrando a nossa mente ao Espírito Santo.
já invocando a intercessão de São Miguel, já invocando a intercessão da Virgem Maria, já se consagrando ao poderoso nome de Jesus, né? Antes de você sair da cama, já consagra a sua mente ao Espírito Santo. Antes de você olhar no espelho e levar aquele susto com aquele cabelo daquele tamanho, já reza antes, que o Espírito Santo ameniza até o susto, tá? Ele ajuda. Meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, como não podia deixar de ser, tem sido todos esses dias, é um presente para nós. Você viu que o Evangelho é o Evangelho das bem-aventuranças. E você sabe que muitos estudiosos da Bíblia, se não todos, aquilo que nós chamamos de exegetas, né? Os que estudam as línguas originais, os que estudam a Bíblia, o Evangelho em profundidade, eles ensinam que as bem-aventuranças, junto com o Pai Nosso, são o cerne, o centro de todo o Evangelho, de toda a mensagem de Jesus. Ou seja, se você quiser entender de uma vez só, em pouco tempo, quem é Jesus e o que Ele vem ensinar, é só rezar o Pai Nosso e meditar, né? Santo Tomás tem as meditações lindas sobre as 7 petições do Pai Nosso. E é só ler as bem-aventuranças e meditar. O que significa bem-aventurança? Quem aqui sabe? Levanta a mão. Nossa, quanta gente. Vocês viram, irmãs? A gente acha que, como diz o bispo que me ordenou, o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio para nós, padres, né, que estudamos teologia. Bem-aventurado, já que eu vi que ninguém quase sabe, eu vou lá na raiz bíblica. Lá no Antigo Testamento, a palavra para bem-aventurado do hebraico era asherei. Depois, no Novo Testamento, foi traduzido para o grego makarios, para o latim beati, e depois para o português, né, bem-aventurado. Mas bem-aventurado na Bíblia quer dizer aquele que é feliz. Mas veja bem, não é somente aquele que é feliz como a gente entende hoje. Porque pode ser, presta atenção, filho, filha, muito superficial quando você fala, bem-aventurado é feliz. Porque na nossa língua não tinha uma palavra para traduzir como a palavra asherei no hebraico. Porque asherei no hebraico queria dizer o seguinte: uma pessoa, não só uma pessoa feliz com uma felicidade humana, mas uma pessoa completa, plenificada por Deus, que não há nenhum espaço na vida dela que não seja Deus. Porque feliz para nós, você pode falar assim, padre, estou feliz porque emagreci, né? Perdi aquele pneu de coletadeira que estava aqui do lado, padre, né? Estou feliz porque eu ganhei um aumento. Não, é mais do que só o feliz da nossa língua. Asherei queria dizer uma pessoa que é plena de Deus, que habita em Deus e Deus habita nela, como está escrito no Salmo 91. Feliz aquele que habita na proteção, sob a proteção do Altíssimo. Então veja bem, Jesus como mestre, né? O didaskalos do grego era um mestre. Ele estava ensinando para os seus discípulos o caminho da felicidade. Porque veja bem, quem aqui não quer aprender o caminho da felicidade? Levanta a mão, quem não quer? Vocês não estão ouvindo a pergunta, né? Que nem esses dias eu vi no paralama de um caminhão, né? O caminho da felicidade é o desapego, primeira frase. Segunda frase abaixo: dinheiro não traz felicidade. Terceira frase: doe o seu para mim e seja feliz. Falei, esse caminhoneiro entendeu tudo, né? Aqui na Via Dutra, né? Mas Jesus estava ensinando o caminho da felicidade e também o caminho do desapego. Porque veja bem, na época de Jesus, como na nossa época, o que se acredita ser felicidade é o oposto daquilo que Jesus ensinou. Porque Jesus falou que bem-aventurados, você ouviu o Evangelho, você aqui, você em casa, são os pobres, são os aflitos, são os que choram, são os perseguidos, os mansos. Ou seja, não tem nada a ver com o que esse mundão acredita ser felicidade. Não tem nada a ver, está no contrassenso, está contra a maré. Porque o que é ser felicidade? Ser feliz para esse mundo. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É isso que é felicidade, é muito dinheiro no bolso. Eu estou feliz, padre. Aquele fulano é feliz. Por quê? Porque ele tem uma conta gorda, né? Padre, ele tem uma mulher bonita. Ele tem, padre, eu não sei qual que é a sua ambição, né? Talvez uma panela de pressão, não sei.
mais, né? Ela tem isso, ele tem aquilo. O que é feliz? Não, falando sério, você que assiste televisão, já assistiu alguma vez na sua vida, já assistiu uma série, já viu Deus nos defenda, mas você que já assistiu novela, eu acho que cristão não tem que assistir novela, porque tudo que é contrário ao evangelho está naquilo lá, tudo, sabe? Tudo, é uma baixaria, é adultério correndo solto, é a mentalidade do se dar bem, né? Você vê, o que passa numa novela é totalmente o contrário do conceito de felicidade que Jesus está trazendo aqui no Evangelho. Feliz é o bonito, é o jovem, é o que tem prazer, é o que tem dinheiro, é o que está sempre por cima. Mas essa não é a felicidade que Jesus está ensinando. Porque Jesus está nos ensinando que a felicidade plena, o paraíso, não vai acontecer aqui nessa terra. Aqui a gente tem que lutar para ser feliz com Ele, sim. Mas a felicidade plena só na visão beatífica de Deus. Só no céu, não adianta. Aqui você não vai ter a felicidade plena. Não é que você vai se alienar e deixar de lutar para viver bem. Não, você vive bem, mas o céu não é aqui. É isso que Jesus está dizendo. O céu não é aqui. Ele começa aqui, mas a eternidade é onde todos os nossos desejos serão plenificados. Os desejos que nem nós sabemos que temos, que estão na nossa alma, né? Mas tem gente que vive assistindo novela, sendo moldado por esse mundo, e diz assim: padre, eu assisto novela, eu assisto série, mas eu sou mais do que isso não me atinge não. E eu assisto e depois vou rezar. Olha, me perdoe a sinceridade, uma pessoa me falou esses dias, eu fui estudar para ver. Sabia que isso é mentira? A ciência comprova que isso é mentira. Porque quando você assiste uma novela, uma série, uma música, aquilo que é arte, que é lúdico, aquilo atinge uma região do seu cérebro chamada amígdala, que é o cérebro reptiliano. E a pesquisa lá dos neurocientistas mostraram que quando atinge essa área, não passa pelo neocórtex, né, do cérebro, pelo crivo da razão. Você não pensa se é bom ou ruim, é outra área do cérebro, você só acessa, só entra, o que vem entra. Você não consegue pensar, isso não está me moldando, isso eu não aceito, isso eu aceito. Não, vai direto naquilo que é o cérebro primitivo. Então a ciência hoje comprova que você é influenciado pelo que você assiste. Você é influenciada pelo que você vê, pelo que você ouve. E tem muita gente que está patinando na vida cristã porque ainda não abriu mão de algumas coisas que precisa abrir. Tem roupa de cristão, mas cabeça de pagão, cabeça mundana. E Deus não abençoa cristão fake. Se você quer a bênção de Deus, viva Jesus de verdade. Cata o touro pelo chifre, vá até o fim, roa o osso até o fim. Mas não, padre, a mim não me atinge. Atinge sim, arranja outra desculpa, que essa até a ciência já diz que não é isso, né? Mas voltando ao assunto das bem-aventuranças, Jesus está nos ensinando o que é ser feliz. E o que Jesus está falando, eu vou dizer para você, não é o que é celebrado pela nossa cultura. Não é o que é celebrado pela nossa cultura. Porque mais uma vez eu digo, hoje em dia as pessoas aclamam quem é bonito, quem tem muitos seguidores, quem tem dinheiro, quem tem fama, ainda que essa pessoa tenha conquistado o dinheiro roubando e passando muita gente para trás. Quantos políticos, me perdoe a sinceridade, já não fizeram isso, e outras autoridades aí? Mas se tem dinheiro todo mundo aplaude, é o máximo. Jesus está falando, não é assim. Por quê? Porque você ouviu a segunda leitura. O que o mundo considera como sábio e poderoso, Deus considera como lixo. E o que Deus considera como poderoso, o mundo despreza. A lógica de Deus é diferente da minha e da sua, não adianta. E o que é ser cristão? É começar a pensar como Jesus. Se você não pensa como Jesus, você não é cristão, me perdoe, você é fake. Olha para quem está do seu lado, não tem cara de cristão fake não, né? Graças a Deus. Dá uma sacudidinha nele e fala assim, presta atenção, viu? Dá uma sacudidinha no ombrinho dele, dela. Mas isso é muito verdade. Se você não pensa, presta atenção, como Jesus, você não é cristão. Porque o que é um corintiano? O que torce por Corinthians. O que é um cristão? Infelizmente, né? Existem corintianos, né? Brincadeira. O que é um flamenguista? O que torce por Flamengo. O que é um cristão? Que segue a Jesus. Tem gente que é cristão e diz assim, mas eu não concordo com tudo que Jesus fala. Então você não é cristão, raio nenhum, porcaria nenhuma. Cristão é quem assume Jesus Cristo.
E às vezes quando você começa a seguir algumas coisas do ensinamento de Jesus, tem gente que fala assim: ai, eu sou cristão, mas eu não sou fanático. Tem pessoas que entendem que viver o evangelho é ser fanático. É a mesma coisa de falar assim: eu sou corintiano, mas eu vou no jogo do Palmeiras. Vai lá em São Paulo, vai ver o que a torcida do Corinthians vai fazer com você depois, né? Ou você é corintiano ou você não é. Não dá para ficar com o pé em duas canoas. Ou você é cristão ou você não é. Cristão pensa como Jesus. Às vezes, gente, tem muitas pessoas perdendo a salvação porque mergulha nessa cultura hipócrita, que só celebra quem é bonito, o jovem. Você tem que estar sempre jovem, sempre com maquiagem. A gente está perdendo a noção da realidade. Esses dias eu encontrei uma pessoa, me perdoe o comentário, que ela sempre mandava pedindo bênção, pedindo oração, e eu via no meu Instagram, né? E um dia ela veio na minha missa, sinceramente, eu levei um susto. Levei um susto ao que eu vi a menina. Falei, caramba. Porque a bendita usa tanto filtro no Instagram, que ela fica 27 anos mais nova, né? A hora que ela falou, eu sou a fulana, quase que eu falei, eu te exorcizo quem quer que sejas. A cara de manga chupada que ela tinha. Sabe assim, ó. E não tem problema em ter cara de manga chupada. Eu e você vamos ter também. Talvez você já tenha com a boca murcha aqui, né? Não tem problema em ter cara de manga chupada. Só que a gente não aceita mais que a gente envelhece. Por quê? Porque o bonito é o jovem. Nisso a gente está muito atrás da cultura oriental, sabia? Cultura árabe, que valoriza os idosos, os mais velhos, que respeita a sabedoria dos idosos, que valoriza e honra os mais velhos. Agora, parece que o que é velho não presta na nossa cultura. Eu tenho que usar um filtro que me faz 30 anos mais nova. Aí quando eu encontro o padre assusta, né? É tanto filtro, é tanta coisa. Por quê? Porque a gente tem que estar sempre no look, no shape. Eu tenho que estar legal, padre. Não siga o pensamento desse mundo. A bem-aventurança, a felicidade para Jesus é outra coisa. É outra coisa. Porque o que o mundo diz? Feliz é quem pode comprar, é quem pode consumir, é quem realiza todos os seus desejos, né? Mas, por exemplo, o que São João da Cruz dizia, doutor da igreja? Renuncie os seus desejos e você vai encontrar o que o seu coração realmente deseja. Renuncie os desejos assim que estão só na camada mais superficial do seu ser e vai para dentro da sua alma. E aí você vai encontrar o que o seu coração deseja. Mas nós estamos num tempo que eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que consumir. Olha, esses dias eu estava lendo uma frase de um filósofo ateu, o Schopenhauer. Quem conhece, estudou filosofia, ele dizia o seguinte: a vida de muitos se torna uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Uma constante oscilação entre a ânsia de ter. Eu quero ter, eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero ter um celular. Semana que vem já tem outro, semana que vem já tem outro. Só que depois, quando você tem, ele vive o tédio de possuir. Esse celular não me preencheu, está faltando alguma coisa. E daqui uma semana esse celular já ficou velho, né? Esses dias eu vi uma pesquisa que um rapaz estava falando. Olha, um autor, um escritor dizendo: quando eu descobri o sentido da vida, a vida mudou. Porque ele estava dizendo que a atualização constante de tudo faz a vida se tornar desatualizada, né? Tem um celular hoje, semana que vem já tem outro, e tem uma chapinha para o seu cabelo aí para dar um jeito hoje, semana que vem já tem outra 7 vezes melhor, e tudo está sendo atualizado, e parece que a vida está ficando desatualizada. Quando você descobre o sentido da vida, a vida muda. Esse homem dizia, nesse escritor, achei engraçado, ele é meio comediante também, né? Mas é verdade, é tanto, e você tem que corresponder, você tem que comprar tudo, você tem que estar bonita, você tem que estar na moda, você tem, será que você tem tudo isso mesmo? É isso que Jesus falou que é a felicidade? Não, Jesus está dizendo outra coisa. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que é uma pessoa pobre de espírito? Pobre de espírito não é só um pobre financeiramente não, tá? Porque tem muito pobre financeiro que é cheio de orgulho, financeiramente falando, que é cheio de orgulho. Pobre de espírito é reconhecer que você tem necessidade de Deus, seja você rico ou pobre. É reconhecer que você é um mendigo de Deus, que sem Ele você não pode nada. É reconhecer a sua necessidade dEle para viver e respirar. O pobre de espírito, gente, é aquele que se reconhece necessitado de Deus e que acolhe a vida como um dom, como uma graça. Mas parece que as pessoas hoje em dia, elas vivem a vida como se elas estivessem sempre no balcão de reclamação,
sabe, ali da empresa. Eu vim aqui exigir meus direitos. A vida não é um direito, a vida é um dom. Todo mundo está exigindo direito. Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. A vida não é um direito. O pobre de espírito reconhece diante de Deus: eu poderia não existir, eu poderia não estar aqui. Dentre os 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, 1 bilhão de cristãos, eu poderia não ter conhecido Jesus, mas eu conheci. Eu estou aqui ouvindo falar dele. O pobre de espírito é grato, acolhe a vida como dom e reconhece que é um mendigo de Deus. Santa Teresinha, quantas vezes ela dizia, né, da sua indigência, né, da sua mendicância diante de Deus. Pobre de espírito é um mendigo de Deus, eu preciso dele para respirar. Mas a segunda bem-aventurança: felizes os que choram, porque serão consolados. O mundo acha feliz quem chora? Gente, o chorar aqui quer dizer o seguinte: aquilo que os padres do deserto chamavam de pentós, né? É aquela dor da sua alma por chorar, chorando os seus próprios pecados, chorando com os que choram, como diz a Bíblia, chorando as dores de Deus. O santo, ele se coloca no lugar de Deus e ele chora pela ingratidão dos pecadores, ele chora pelos sacrilégios cometidos contra o Santíssimo Sacramento, ele chora pela ingratidão dos seres humanos, ele chora com os que choram. Depois, outra bem-aventurança: bem-aventurados os mansos. Essa é uma bem-aventurança essencial para você ser santo, para você ser feliz. Mansidão. Olha o que São Francisco de Sales dizia: a mansidão é sempre um bom caminho. Nega-te a disputas estultas, sem finalidades, certa do que elas geram contendas. Escolha sempre o caminho da mansidão. Você é uma pessoa mansa? Mansa é igual um búfalo, né, filha? Estou vendo aqui a sua cara, é uma mansidão que dá medo, né? É, padre, comigo escreveu, não leu, o couro come, né? O diga o santo do seu marido, né? Sofrendo aí com as suas garras em cima dele, da sua esposa. Mas às vezes a gente, tudo bem, talvez você recebeu isso de educação, a tua mãe era brava, seu pai era bravo, você tem um temperamento colérico, mas você precisa se educar como São Francisco de Sales para ser mais manso, para falar com mais educação com as pessoas. Porque o que adianta você acordar de madrugada para rezar o rosário? Nesses dias eu ouvi a história de um menino que era neto de uma avó muito religiosa, muito piedosa, a mulher. E ela foi na igreja dela, usava aquelas fitinhas vermelhas, né? Fazer a adoração diante do Santíssimo, ficou 3 horas. Chegou em casa, ele tinha limpado ali um lugar da cozinha e mudou a santinha dela do lugar. Ah, meu Deus do céu. Xingou o menino de tudo quanto é nome. Seu fiodo encardido, onde você colocou minha santa? Eu falei, muito testemunho lindo dessa senhora, né? Evangelizou o menino falou para mim: se for para a igreja dela e ficar assim, eu não vou não. Ficar igual ela, Deus já tem meus problemas, né? Mas você é manso, mansidão. Bem-aventurados, feliz quem é manso. Jesus continua: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, os que fogem da corrupção. Pior coisa é um cristão corrupto. Aqui não tem ninguém, graças a Deus, nem nos acompanhando, mas um cristão que fica dando jeitinho no trabalho, vai para o trabalho, chega atrasado, sai antes da hora, faz tudo errado, é incompetente e depois fala que eu sou uma pessoa de Deus. O seu patrão fala para você, deve estar pensando: eu estou vendo os frutos da sua santidade aqui, na sua incompetência, na sua enrolação, na sua corrupção, pegando o tempo do trabalho para fazer outras coisas. Cuidado. Fome e sede de justiça, não ser corrupto, não dar jeitinho, deixar as politicagens. Dentro da igreja também tem politicagem, deixar, ser íntegro de coração. Depois a bem-aventurança, os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. O mundo de hoje ensina que ser misericordiosa é ser bobo. Eu não tenho que ser misericordioso, eu tenho que pagar com a mesma moeda, eu tenho que devorar os outros para crescer. Mas Jesus está dizendo: bem-aventurados, felizes os misericordiosos. Eu e você precisamos ser misericordiosos. E aquela passagem de Tiago, capítulo 2, versículo 13, que diz o seguinte: o juízo vai ser sem misericórdia para quem não praticou a misericórdia. Se você não for misericordioso, você não vai ter a misericórdia de Deus, ponto. Você pode perder a sua salvação. Às vezes a gente, sabe o que é ser misericordioso? É não se escandalizar, dizia Santo Afonso, diante do pecado dos outros. É acolher quem caiu. Na sua igreja, você acolhe quem caiu ou você pega uma pá de terra e joga na cabeça de quem já está no fundo do poço? O misericordioso acolhe, não afunda quem já está afundado.
Jesus fala: bem-aventurados os puros de coração. Gente, quanta impureza no nosso mundo. Eu falei das novelas, quantas músicas que você ouve por aí, que pelo amor de Deus, é depravação do início ao fim. Quanta pornografia. Eu estava vendo uma pesquisa hoje, que a pornografia, a indústria da pornografia, movimenta 97 bilhões de dólares por ano, só nos Estados Unidos. 3 milhões e 75 dólares por segundo. A gente precisa levantar a bandeira da pureza nesse mundo, a bandeira da fidelidade no matrimônio, do não à pornografia, à impureza, ao adultério. Assim a gente vai ser feliz. E depois Jesus continua: felizes os que promovem a paz, o que não é briguento, o que é capaz de corrigir, de ensinar com paciência. Você que tem uma criança pequena, eu vou dizer para você, sabe, 3 categorias de pessoas com as quais a gente tem que ter paciência para ensinar. As quais? Criança, porque eles estão aprendendo, você tem que falar, você tem que repetir, você tem que corrigir. Jovem, porque o jovem quer reinventar a roda, né? Padre jovem, eu lembro quando eu era padre jovem, queria reinventar a roda, salvar o mundo inteiro. Depois a gente vai aprendendo e vai amadurecendo, né? E idoso, o idoso está em outra fase da vida, precisa da nossa paciência, do nosso amor. Bem-aventurados os que promovem a paz, os que são pacientes. E por fim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, os que não se envergonham de Jesus, os que não se envergonham do testemunho de Jesus. Se você está sofrendo, está sendo perseguido porque você é um homem santo, de oração, uma mulher de oração, isso é uma bênção. Agora, oxalá você não seja perseguido, e eu, porque nós somos chatos de galocha, né? Aquele cristão chato, impertinente. Mas esse é o caminho da felicidade. E como disse a segunda leitura, não nos enganemos, não nos deixemos enganar, filho, filha, pelos padrões do mundo. O padrão do mundo só valoriza o quê? O que é bonito, o que é rico, o que dá like, o que tem dinheiro, só o que é jovem e bonito. O mundo não sabe lidar com quem é necessitado, doente, fraco, feio. Como uma história que esses dias eu escutei, muito bonita, o sentido da história. Dizem que tinha um homem muito rico, mas pensa numa pessoa rica. Rica assim, que tinha dinheiro à torta e à direita. Tinha fazendas, tinha prédios, tinha ações de empresas no exterior, tinha jato, e morava numa cidade não muito grande. E dizem que esse homem era um grande apreciador das obras de arte. Muito rico, ele viajava para a Europa e ficava meses percorrendo os museus, como o do Louvre, em Paris, que demora 3 dias quase para atravessar, outro museu lá na Espanha, e comprava aquelas obras de arte do Rembrandt, Picasso, aquelas coisas de milhões, trazia para casa, e todo mundo admirava aquele homem rico. Só que aquele homem tinha uma tristeza na sua vida. Era um homem bom, mas ele era casado já há quase 30 anos, 20 e poucos anos, e não tinha conseguido ter um filho. A esposa dele tinha problema e ele também tinha problema. E ele gastou muito dinheiro e foi em muitos médicos no Brasil, fora do Brasil, que trabalhavam a fertilização, e tomou vitamina, fez muita coisa, mas a criança não vinha. Só que de repente, depois de um tempo, ele começou a perceber que a esposa dele começou a ter algumas tonturas, se sentir estranha, e a levou ao médico, e chegando lá, veio a notícia: sua esposa está grávida. Nossa, a alegria daquele homem, o coração dele não se continha. Mas os médicos também disseram: olha, ela está grávida, mas é uma gravidez de altíssimo risco. Ela vai ter que ficar a gravidez inteira deitada. Imagina, eu já vi casos assim, né? Mas aquele homem tinha muito dinheiro, então ele contratou médico, contratou nutricionista, que ficavam de plantão na casa dele. E ele ficava ali do lado da mulher, beijando a mão da mulher, com a mão na barriga, e vendo a barriga crescer, e aquela alegria que não se continha, porque ele tinha tudo, mas não tinha um filho. E os meses foram acontecendo, se passando, de repente veio o dia do parto, levou uma equipe, uma UTI, quase um hospital para a casa dele, o parto foi na casa dele. Só que como os médicos tinham alertado, o parto foi muito difícil. E infelizmente a mulher veio a falecer no parto. Mas o filho nasceu, e nasceu bem, um menino. E ele, muito triste pela perda daquela mulher, aquela companheira tão amiga dele, eles tinham um ótimo relacionamento, mas ao mesmo tempo, o ver aquele menino, o cuidar do menino, quase que curou a ausência da mulher, sabe? Porque ele tinha esperado tanto.
E ele contratou babás para cuidar daquele menino, uma senhora para cozinhar, uma senhora mais velha, que sempre estava com o menino, não é? E contratou nutricionistas também, e o menino foi crescendo. O menino era fantástico. O menino só tinha um defeito. Era feio que dava medo. Mas pensa no menino feio. Sabe aquele que é feio, entrou na fila 10 vezes e conseguiu mais umas 2 colocações? Feio. Mas era o filho dele, né? Meu filho tem que assumir. Que nem quem é sua família, se assume. E ele andava com esse menino para todo lado, e levava o menino para viajar, e comprava carrinhos para o menino. E esse menino foi crescendo, 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 e ele era feio, muito magrinho, né? Estranho assim, o jeito do menino, né? Quando o menino tinha 12 anos, ele começou a definhar, e levaram ao médico, e descobriram que ele tinha uma doença séria. Tadinho, por isso que ele era tão caidinho assim, feinho, né? Porque ele tinha uma doença degenerativa, uma doença séria. E era muito possivelmente a mesma doença que tinha causado a morte da mãe. E o pai começou a investir tudo para tratar esse menino, porque esse menino se tornou um sentido da vida daquele pai. Mas infelizmente, depois de alguns meses, o menino veio a falecer. E aquele homem entrou numa tristeza profunda, rico, mas sem a esposa, sem os filhos. Você sabe que a tristeza mata se você se entrega, né? E depois de algum tempo ele veio a falecer também. Morreu sem nenhum herdeiro. Deixou uma fortuna, gente. Ações em empresas, prédios, fazendas, bois, carros, barcos, cavalos. E de repente o juiz da cidade proclamou lá uma nota na cidade falando que ele tinha deixado, como ele não tinha herdeiro, um auto escrito lá no cartório, que ele ia fazer um leilão, ia vender tudo aquilo que, ia leiloar tudo que ele tinha, e depois ia doar para uma obra de caridade. Gente do céu, virou um alvoroço. Veio colecionador de obra de arte do mundo inteiro. Foi um alvoroço na cidade, chegando de avião, os aviões particulares, os jatinhos, parando na cidade e tal. Um ginásio de esporte que eles fizeram, né, o leilão, lotado, tinha quase 8.000 pessoas. Televisão cobrindo. E o juiz começou a ler o auto, o papel lá do cartório, e disse: olha, o nosso benemérito tinha só um desejo, que nós começássemos o leilão leiloando o quadro, a pintura do filho dele. Todo mundo ficou em silêncio e tal. Aí de repente tiraram assim, né, o paninho da frente do quadro. A hora que viram, pensa numa pintura medonha, porque o menino já era feio. E diz que quando o menino tinha uns 9 anos, eles andando na pracinha da cidade lá, o menino viu um pintorzinho de rua, assim, esses pintor meio de parede, sabe? Que não é pintor profissional, e começou a encher o saco. Ah, pai, eu quero que ele me pinta, eu quero que ele faça um quadro meu, eu quero, pai. Ah, mas eu entendo tanto de arte, filho, esse homem não sabe pintar, eu peço lá para um pintor em Paris fazer você. Não, eu quero ele. E o pintor acabou fazendo, e fez o nariz meio torto assim, o olho meio entrando no nariz, sabe aquela pintura meio cabulosa? Aí a hora que o povo viu aquela pintura feia, daquele menino feio, sem beleza, sem atrativo, começaram a rir. Mas o juiz falou: olha, nós só vamos continuar o leilão depois da venda desse quadro. Quem que vai dar o primeiro lance para esse quadro? Aquele silêncio. Quem vai dar o primeiro lance para esse quadro? Aquele silêncio. Terceira vez, quem vai dar o primeiro lance para esse quadro? Uma senhorinha lá no fundo, cara surrada, pequenininha, cabelinho assim amarrado para trás, levantou a mão e falou assim: eu quero dar o primeiro lance para o quadro. Aí os entendidos de arte olharam para ela e falaram: minha senhora, o que a senhora entende de arte? Aquilo ali não vale nada, eu quero dar o lance. Mas a senhora tem certeza? Tenho. Meu nome é Maria, eu trabalhei mais de 30 anos na casa do nosso benemérito, desse milionário, e fui eu que cuidei dessa criança. Quando a mãe dele morreu, eu que estava do lado dela, segurando a mão dela com uma mão e a outra jogando água na cabeça dela. Eu amo esse menino eu amava como se ele fosse o meu filho. Eu quero comprar esse quadro. Eu sei que é feio, que não tem valor nenhum, mas eu quero comprar. Aí o juiz deu uma risadinha, todo mundo riu. Tá bom, mas quanto a senhora quer pagar? Aí ela disse: olha, eu não tenho muito dinheiro, o patrão deixou uma casinha para mim, mas eu não tenho muito dinheiro. Aí ela abriu a bolsinha dela, cheia de pente, aquelas coisas de mulher, né, de colocar no cabelo, que eu não sei o nome.
De repente ela foi, caiu R$2, depois mais 2, umas moedinhas. Ela disse: eu tenho R$4,94. Pouquíssimo. Aí o homem falou: R$4,94, dou-lhe uma. Ninguém falou nada. Os milionários podiam dar 30 milhões no quadro. Não, deixa a velhinha levar, né? R$4,94, dou-lhe uma. Nada. R$4,94, dou-lhe duas. Nada. R$4,94, dou-lhe 3. Nada. Bateu o martelo, vendido para a senhora. Aí ela foi, tadinha, mancando, pegar o quadro. A hora que o juiz levantou o quadro, ele viu que atrás tinha um envelope amarelo. Ele pegou e abriu. Estava escrito assim: toda a minha fortuna, tudo que eu tenho, vai para a pessoa que comprou o quadro do meu filho. E todo mundo ficou assustado. Os homens podiam pagar 40 milhões naquele quadro, mas só ela comprou. E ela levou a fortuna para casa. E aquelas pessoas que estavam lá, somos eu e você. Porque diante de Deus, só alcança a salvação quem leva o quadro do filho dele para casa, desfigurado, feio, sujo, crucificado. Ou você leva Jesus com tudo aquilo que Ele é, ou você não tem salvação, nem felicidade, nem bem-aventurança e nem vida eterna. Tem muita gente que vem para a igreja, mas não quer o quadro de Jesus. Quer um quadro de um Jesus forte, poderoso, que faz curas, milagres, libertações, que abre o mar, que expulsa o diabo. Mas você vai ter a riqueza do Pai só se você assumir a feiura do Filho na cruz, a dor do Filho na cruz, o sangue do Filho na cruz. O profeta Isaías diz que as pessoas ao vê-lo crucificado viravam a cabeça. Aquela cena daquele homem desfigurado. Mas quem não leva o quadro do Filho para casa não tem as riquezas do Pai. Quer participar das riquezas do Pai? Quer ir para o céu? Quer ser bem-aventurado e feliz? Abraça o quadro do Filho sujo, desfigurado, que morreu por amor a você na cruz, e leva para casa, e leva para o coração. É isso que salva. É isso que salva. É o Filho sujo, na cruz, desfigurado. Como disse o profeta Isaías, não tinha beleza, atrativo humano. É aquilo que a segunda leitura diz: o que o mundo considera desprezível, Deus considera como forte, sábio. A fraqueza do mundo é força de Deus, e a força do mundo é desprezada por Deus. A beleza, os likes, a juventude é desprezado por Deus. Mas a vida entregue no altar da cruz, no amor aos irmãos a cada dia, isso é o que faz a gente participar das riquezas do Pai e levar toda essa riqueza imensa para casa. Amém? Vamos aplaudir esse Filho que morreu desfigurado por nós. O quadro não é bonito não, mas salva. O quadro é desprezível para o homem, para o ser humano, mas salva. É ali na cruz que Ele nos salvou. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero convidar os padres que venham aqui à frente, por gentileza. Quero convidá-los, padres, os diáconos também podem vir. Traz um pouco de água. E agora, você vai, filho, filha. Eu, como sacerdote, com a autoridade que a igreja me dá, conversei até com o meu bispo pedindo autorização para fazer essa oração, que é uma oração forte, né? Quero rezar por você, os padres vão rezar comigo. É uma oração autorizada pela igreja, composta pelo Papa Leão XIII, é um pequeno exorcismo. Então agora traga mais uma vez no seu coração as pessoas que precisam dessa libertação, as pessoas que precisam dessa cura, os familiares. Abra assim os seus braços como quem recebe essa oração. Jesus, nós tomamos a autoridade sobre esse lugar em Teu nome e proibimos tudo que não é Teu, toda manifestação do mal. Esse lugar está selado no Seu nome. São Miguel Arcanjo, gloriosíssimo príncipe da milícia celeste, defendei-nos na luta que temos combatido contra os principados e potestades, contra os chefes deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vinde em auxílio dos seres humanos que Deus criou, incorruptíveis à sua imagem e semelhança, e a tão grande preço resgatados da tirania do inimigo.
com os exércitos dos anjos bons, peleja hoje os combates do Senhor, como outrora lutastes contra Lúcifer, chefe da soberba, e contra os seus anjos apóstatas. Eles não puderam vencer e perderam seu lugar no céu. Eis que o antigo inimigo e homicida tem se erguido com impetuosidade, transfigurado em anjo de luz, com a escolta de todos os espíritos malignos, cercou e invadiu a terra inteira e se instala em todo lugar, com o desígnio de ali manchar o nome de Deus e do seu Cristo, e de roubar as almas destinadas à coroa da glória eterna, de destruí-las e perdê-las para sempre. A igreja te venera, São Miguel, como seu guardião e patrono, se gloria que és seu defensor contra os poderes nocivos terrenos e infernais. Deus te confiou as almas dos redimidos para colocá-las no estado de suprema felicidade. Roga ao Deus da paz que esmague a Satanás sob nossos pés, para que já não possa reter cativos os homens e prejudicar a tua igreja. Oferece nossas orações ao Altíssimo, para que o quanto antes desçam sobre nós as misericórdias do Senhor. E sujeita o dragão, ó príncipe São Miguel, que é para o precipitar encadeado nos abismos, de modo que não possa nunca mais seduzir as nações. Depois disso, confiados em tua proteção e patrocínio, com a sagrada autoridade da Santa Mãe Igreja, nos dispomos a rechaçar as pestes das fraudes diabólicas, confiados e seguros em nome de nosso Senhor e nosso Deus Jesus Cristo. Eis aqui a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Nós te exorcizamos, espírito imundo, potência satânica, invasão do inimigo infernal, legião ou seita diabólica, em nome e virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, sejas desraigado e expulso da igreja de Deus, das almas criadas à imagem de Deus e resgatadas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Desde esse momento não te atrevas mais, pérfida serpente, a enganar o gênero humano, perseguir a igreja de Deus e sacudir e joeirar como trigo os eleitos de Deus. Manda-te o Deus Altíssimo, em quem em tua insolente soberba ainda pretendes assemelhar-te, o qual quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Manda-te Deus Pai, manda-te Deus Filho, manda-te Deus Espírito Santo, manda-te a majestade de Cristo, o Verbo eterno de Deus feito homem, que para a salvação de nossa progenie, perdida por sua inveja, humilhou-se e tornou obediente até a morte. Ele que edificou sua igreja sobre a pedra firme, prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam jamais contra ela, querendo permanecer com ela todos os dias, até o fim do mundo. Manda-te o sinal sagrado da cruz, e a virtude de todos os mistérios da nossa fé cristã. Manda-te a poderosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, que desde o primeiro instante da sua imaculada concepção, pela sua humildade esmagou tua cabeça orgulhosa. Manda-te a fé dos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os outros santos apóstolos. Manda-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas. Então, dragão maldito e toda legião diabólica, nós te esconjuramos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus que tanto amou o mundo até dar-lhe seu Filho único, para que quem nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas e de derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Cessa de danificar a igreja e de armar laços à sua liberdade. Vai-te embora, Satanás, inventor e mestre de enganos, inimigo da salvação dos homens. Cede lugar a Cristo, em quem não encontrastes nada de tuas obras. Cede lugar à igreja única, santa, católica e apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com seu sangue. Humilha-te sob a poderosa mão de Deus, treme e foge à invocação feita por nós, do santo e terrível nome de Jesus, que faz tremer o inferno, a quem as virtudes dos céus, as potestades e as dominações estão submissas, a quem os querubins e os serafins louvam sem cessar, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Senhor, ouvi a minha oração e chegue até vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Enche, Senhor, com Teu Espírito Santo cada filho e cada filha que está aqui, quem nos acompanha em casa. Preenche o espaço vazio que ficou em nós por essa libertação com Teu Espírito. E silencia, Jesus, em Teu nome toda ação do mal, que a libertação seja silenciosa. Vem com Teu Espírito Santo batizando e enchendo cada um de nós aqui em casa, preenchendo os espaços vazios. Liberta-nos do mal, da inveja, do desejo de suicídio, da idolatria, da impureza. Que todos esses espíritos sejam expulsos no Teu nome, Jesus, e que vão aos pés da cruz. E os proibimos de voltar em Teu nome. E sela, Senhor, com Teu Espírito tudo o que o Senhor fez. Oremos. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tendes o poder de dar a vida depois da morte, o repouso depois do trabalho, porque não há outro Deus senão vós, e que não pode haver outro a não ser vós, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Com humildade suplicamos que a vossa gloriosa majestade se digne livrar-nos poderosamente, e sãos e salvos de todo poder, laço, mentira e malvadez dos espíritos infernais. Nossa resposta primeira será: livrai-nos, Senhor, das emboscadas do inimigo. Livrai-nos, Senhor. Agora nós vos suplicamos. O Padre vai falar: nós vos suplicamos, e vocês vão responder: ouvi-nos, Senhor. Dignai-vos conceder à nossa igreja a segurança e a liberdade de vos servir, nós vos suplicamos. Ouvi-nos, Senhor. Novamente, ouvi-nos. Dignai-vos humilhar os inimigos da Santa Igreja, nós vos suplicamos. Ouvi-nos, Senhor. E sela em nós, Senhor, toda a libertação que o Senhor fez, que seja silenciosa, que o Teu Espírito tome posse, tome o controle de todas as áreas da vida dessa pessoa, mente, alma, espírito, corpo, coração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.